Antes de nós iniciarmos o tema, eu gostaria de convidá-los a me acompanhar nessa prece com o objetivo de harmonizarmos e entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos a oportunidade deste encontro, agradecemos a oportunidade de meditarmos sobre os ensinos de Jesus, ensinos que se revestem de palavras de vida eterna, que são válidas para qualquer tempo, local e circunstância em que nos encontremos. E gostaríamos de pedir humildemente que essas reflexões contribuam para a nossa iluminação e, sobretudo, para o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira seca e muito do conteúdo aqui que eu separei, aliás, a macarronada hoje vai atrasar um pouquinho, viu? Porque se eu conseguir terminar às 11 horas, vai ser uma medida mais otimista, né? Vamos dizer assim. Então, essa parábola da figueira seca, antes de nós entrarmos nela, precisaríamos compreender o que é exatamente essa parábola, porque todos nos recordamos que as parábolas do Mestre são histórias contadas. Então temos a parábola do samaritano, a parábola dos trabalhadores da última hora, que estudaremos no próximo domingo, temos a parábola do filho pródigo e tantas outras. Mas essa parábola da figueira seca, na verdade, é uma parábola, não é uma parábola ensinada por palavras, mas é uma parábola encenada, ou seja, é uma encenação. Só que antes de relatar, eu gostaria que vocês soubessem que essa encenação já ocorreu com muitos profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Para não nos alongarmos, porque são várias passagens, eu selecionei 3. E faltou dizer no começo que muito do conteúdo que eu separei se encontra numa palestra magistralmente feita pelo nosso querido Haroldo Dutra Dias, e vocês podem colocar lá no YouTube, Parábola da Figueira Seca, Haroldo Dutra Dias, e vocês vão ver um conteúdo até com uma profundidade maior. Lá ele tem 1 hora e aqui eu só tenho 15 minutos, 20 minutos. Você acha que pode um negócio desse? Eu vou reclamar com a direção, viu, Melo? Vou reclamar. O anel de luz só das 8 às 9 da noite? Que é isso? O Chico passava a madrugada inteira atendendo? Por que nós não podemos ir até às 2h15, 3h15, né? Vou levar essa questão para a diretoria. Beleza, obrigado. Bem, aí então, lá em Isaías, no capítulo 20, versículos de 1 a 5, Deus fala para Isaías, né? Então, os profetas do Antigo Testamento, eles não consideravam que eram os espíritos superiores que os inspiravam. Então, eles falavam que era a voz direta de Deus. Então, ele diz assim: Isaías, entre na cidade de Jerusalém, tire a sua roupa primeiro, tire também as suas sandálias, entre na cidade e fique circulando. Aí ele ficou circulando e, num determinado momento,
algumas pessoas se aproximaram, dentre elas algumas autoridades lá da cidade, e ele disse: olha, toda essa graça aqui que eu fiz é para dizer para vocês que se vocês fizerem a aliança com o Egito, que vocês estão pretendendo, para lutar contra o assírio, essa aliança não vai ser uma boa, e os assírios vão vencer essa guerra, e toda a população aqui de Israel e do Egito será colocada em cativeiro e será humilhada, percorrendo toda a trajetória até a Síria completamente nu e descalço. É curioso falar, né? Nu e descalço, né? Ou seja, é nu inteiro mesmo, né? E aí, como era uma profecia encenada, e o Isaías era muito respeitado, aí as autoridades desistiram da aliança e desistiram da guerra, mesmo porque as profecias, o objetivo maior das profecias é que elas não se cumpram, entendeu? É que elas não se cumpram, mas muitas vezes os homens não dão o devido valor e evidentemente que as profecias acabam se cumprindo. Nos anos 80 houve uma profecia de Nostradamus que ele diz assim: no dia que a rosa florescer na França, o Papa não deve sair de casa. Vocês se lembram disso? Não? Não se lembram? A rosa florescer na França significa quando o governo na França, quando ganhar o governo na França, o governo socialista, que a rosa era o símbolo do socialismo lá na França. E quando ocorre essa eleição, o Papa João Paulo II sofreu um atentado. Não sei se vocês se lembram disso. Foi um atentado lá em Lisboa. Então, na verdade, as profecias são feitas para não serem cumpridas. Agora, tem uma outra profecia, já Atos dos Apóstolos, e lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos de 10 a 13, o profeta Ágabo, lá na igreja de Antioquia, ele pega o cinto de Paulo, ele amarra as mãos, amarra as mãos, pega um outro cinto, também amarra os pés, aí depois ele desamarra e aponta para Paulo. Ou seja, ele estava fazendo uma profecia encenada, que queria dizer que Paulo, quando fosse para Jerusalém, que ele seria preso e depois seria entregue aos gentios. E evidentemente que na trajetória de Paulo de Tarso estava previsto esse dissabor, né? Essa trajetória mais difícil, e assim se deu. Ele acabou sendo preso e depois foi transferido para Roma, como nós vamos encontrar no romance Paulo e Estevão. Muito bem, uma outra profecia que está relacionada com a parábola da figueira seca é a profecia de Miqueias. Olha só o que o Miqueias fala, capítulo 7, versículo 1. O Atos dos Apóstolos, lógico, é depois de Jesus, que é a profecia do Ágabo. Isaías é 600, 700 anos antes de Jesus. E Miqueias é 400 anos aproximadamente. Então Miqueias fala assim: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para comer, nem figos temporões que a minha alma deseja. Nem figos temporões que
que a minha alma deseja. Aí nós vamos encontrar essa passagem da parábola da figueira seca, nós vamos encontrar nas anotações do evangelista Marcos, no capítulo 11. Então, ele diz assim: quando saíram de Betânia, e isso tudo ocorre às vésperas da prisão e depois crucificação de Jesus, é coisa assim de uma semana antes. Ele estava em Betânia. Betânia é 6 quilômetros de Jerusalém, e geralmente lá em Betânia, Jesus ficava hospedado na casa do amigo. Quem que morava em Betânia? Do amigo Lázaro, irmão de Maria e de Marta. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. Você vê que o evangelista escreve alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Lembra da profecia do Miqueias? Figos temporões. No dia seguinte, que não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. E o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a uma montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Então, aqui Jesus nos dá mais uma dica de como nós devemos proceder em nossas preces. Quando fazemos as nossas preces, nós devemos orar com fé, com fervor, que aquilo que estamos pedindo será obtido, e isso, com efeito, acontecerá, sem hesitarmos em nosso coração. Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena sozinho. Aí essas preces, aí sinto muito, não vai rolar, né? Porque os benfeitores espirituais não se ocupam com as coisas materiais. Muito bem. Bom, então vejam vocês, né, que Jesus foi crucificado no mês de abril, e a colheita do figo, a colheita do amadurecimento do figo, ela se dá no mês de maio. Só que aí Jesus vai até a figueira e só encontra folhas. Nem figos temporões ele encontrou. O figo temporão é aquela fruta que amadurece antes da época, antes do tempo. Então, nem isso ele encontrou. E aí ele proferiu aquelas palavras. No dia seguinte, a figueira estava seca até a raiz. Mas poxa, mas que negócio é esse? Ele vai lá, só encontra as folhas, não era tempo de figo, e aí ele ficou descontente e amaldiçoou a figueira? Não é bem assim. Na verdade, trata-se do cumprimento dessa profecia de Miqueias. Ou seja, a árvore no judaísmo, ela representa os indivíduos e as instituições. Então, os indivíduos, cada um de nós, devemos produzir frutos, e esses frutos são oriundos, sobretudo, dos nossos sentimentos,
do acúmulo de virtudes que nós teremos, porque são essas virtudes, esses sentimentos elevados, que produzem vibrações e que fazem com que sejamos reconhecidos no mundo invisível, que sejamos reconhecidos no plano espiritual. Então, o sentimento, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem as suas características que fazem com que nós sejamos reconhecidos, sobretudo no plano espiritual. O acúmulo de conhecimento intelectual é importante também, mas diferente dos sentimentos, o acúmulo de conhecimento intelectual não produz essas vibrações. Talvez por isso que nós vamos encontrar lá na obra Nosso Lar, naquele período que o André Luiz ficou mais de 8 anos nas regiões inferiores, ele foi auxiliado justamente por causa de uma consulta gratuita que ele fez. Aí aquela pessoa que havia sido atendida de graça naquele momento de dificuldade para ela, aquela senhora, através de orações, de preces intercessórias, ela usou o sentimento dela em favor do André Luiz, e isso contribuiu para que o André Luiz amadurecesse do ponto de vista espiritual, pedisse ajuda, como ele relata lá no livro Nosso Lar, e quando ele pediu ajuda ao autor da vida, imediatamente ele foi atendido. Chegou lá o Clarencio com os seus auxiliares, e ele foi recolhido e levado para a colônia Nosso Lar. Bem, da mesma forma, as árvores também representam as instituições. Durante cerca de 800 a 1000 anos, Jesus preparou a sua vinda para o planeta Terra, e ele mandou um sem número de mensageiros na sua frente. Esses mensageiros eram os profetas do Antigo Testamento e levaram muitos ensinamentos que se encontram até hoje. Para nós, o livro de Isaías é uma riqueza de ensinamentos, os próprios 5 livros do Pentateuco judaico também é uma riqueza de ensinamentos. Lá nós vamos encontrar amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Agora, quando Jesus chega e ele vai buscar a colheita do que ele plantou ao longo desses 800 a 1000 anos, e semelhante a uma professora esperando ver o seu aluno atingir o objetivo da conquista do aprendizado, da conquista de saber ler, de saber escrever e de conquistar os conhecimentos, chega lá, ele encontra um povo arredio, um povo intolerante, um povo distante dos seus ensinamentos. Então, a figueira seca infelizmente, representa a planta que não deu frutos dos nossos irmãos judeus que se esqueceram de colocar em prática os seus ensinamentos. Tanto é que todos nós sabemos o que aconteceu com ele devido à intolerância, devido ao julgamento impreciso e cheio de falhas, Tem um livro que talvez o Zé Ricardo saiba, Zé? Tem um livro que fala as falhas do julgamento de Cristo, São vários relatos de falhas. Por exemplo, ele foi julgado à noite, E naquele tempo não era permitido fazer julgamento à noite. Mas são vários erros que tem. Bem, em relação à nossa individualidade, então nós também devemos estar atentos, porque nós também
precisamos dar frutos. E esses frutos, porque nós também somos uma árvore, e esses frutos, eles não são avaliados pelas aparências. Nós vamos encontrar na obra Fonte Viva uma bela mensagem que o Emmanuel diz justamente isso, que não é pela beleza, pelo tamanho da árvore, não é pela beleza, pelas folhas, pelo tronco, não é por nada disso, pelas flores, mas a árvore vai ser avaliada justamente pelos frutos que ela produz. Todos somos capazes de identificar e contar quantas sementes tem em uma laranja. Podemos contar quantas sementes tem uma laranja? Agora, quem é capaz de contar quantos frutos virão a partir de uma semente? Né? E todo o bem que nós praticamos, ele vai produzir também o bem. E é da lei que quem faz o bem recebe o bem. Por isso que vale a pena nós nos esforçarmos nesse sentido. Bem, uma outra associação, uma outra analogia da figueira seca, nós vamos encontrar na obra O Livro dos Espíritos, na mensagem inicial chamada Prolegômenos. Quem já leu essa mensagem chamada Prolegômenos de O Livro dos Espíritos? Só eu que li? A senhora leu também? Então, é uma bela mensagem. Aí, num determinado momento, os benfeitores dizem assim: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire o conhecimento. Vocês sabem qual foi a data da primeira edição do livro dos Espíritos? 18 de abril de 1857. Curiosamente, abril de 1857, a mesma época da avaliação da figueira seca, que acabou como conhecemos pela parábola. Então, a parábola da figueira seca é uma parábola encenada. É isso que nós devemos compreender. Bem, eu gostaria de, para nossa despedida, só contar um fato relacionado à fé. Porque os nossos irmãos ateus, quando são afligidos por uma doença de difícil controle, de difícil tratamento, eles se lembram de Deus nessa hora, né? Os nossos irmãos que se dizem ateus. Os nossos outros que se lembram de Deus também é quando o time está na zona do rebaixamento do campeonato, né? Também o pessoal se lembra de Deus nessa hora, né? Então, havia um alpinista. Os alpinistas, mediante uma nevasca, eles também se lembram de Deus, viu? Aqueles que nele não acreditam, né? Mas havia um alpinista que ele foi subir a parte sul do lado da cordilheira do Himalaia, e nessa parte sul ele estava faltando
cerca de 500 metros para chegar lá no cume. Aí houve uma nevasca terrível, e nessa nevasca ele ficou, o corpo dele foi jogado para trás, embora ele estivesse amarrado, foi jogado para baixo, e num determinado momento ele percebeu que ele estava solto no ar, né? Vamos dizer assim. E aí nessa hora ele se lembrou de Deus e pediu ajuda. E a ajuda veio, e uma voz lhe disse: corte a corda. Ele não teve a fé suficiente e 2 dias depois o seu corpo foi encontrado, infelizmente, foi encontrado morto a 50 centímetros do solo. Diz o poeta libanês Khalil Gibran: a fé é o salto no escuro nos braços de Deus. A fé é o salto no escuro nos braços de Deus. Quem não tem fé nem salta, nem abraça a Deus. Sejamos nós, ou que nós nos esforcemos para que sejamos capazes de saltar e ter como recompensa o abraço de Deus. Para nossa despedida, então, gostaria que vocês me acompanhassem nessa singela oração, quando nós vamos agradecer uma vez mais a oportunidade desse encontro, a oportunidade de refletirmos sobre os ensinos do Mestre, e pedir humildemente que nós ocupemos as nossas horas com mais assiduidade, com mais permanência, para meditarmos constantemente sobre os ensinos do Mestre, porque são esses ensinos que preenchem os nossos corações, são esses ensinos que melhoram os nossos sentimentos, que nos tornam mais sensíveis e nos tornam mais capazes de agirmos com boa vontade, com tolerância e com perdão. Muito obrigado, Senhor, que todos tenhamos uma semana produtiva e uma semana voltada para a vigilância do próprio comportamento, dos próprios pensamentos, das próprias palavras. Que assim seja.